Agora, eu quero mostrar para vocês a estrutura externa desse vírus. Mais uma vez, vocês vão ver a estrutura externa desse vírus. E eu quero focar em uma proteína específica, que é a proteína S, a proteína Spike, que tem uma função muito especial no processo de infecção. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Depois eu deixo o link para vocês poderem aprofundar essa ideia. Então, aqui numa codificação de cores, você tem 4 proteínas. Tá? Você tem ali em alaranjado a proteína do envelope. Né? Essa proteína do envelope ela auxilia na montagem, no desenvolvimento do próprio vírus dentro já da célula hospedeira. Você tem ali em verde, você tem a proteína de membrana. Né? Essa proteína, a função dela é ajudar o vírus a se fundir na célula hospedeira no momento da infecção, e também auxilia na regeneração do vírus uma vez que ele está sendo formado. Tá? Aqui em azul você tem a hemaglutininsterase, é uma enzima, tá? Termina com ase, lembre que termina com ase é enzima, e essa aí também ela tem uma atividade de ligação ao receptor da célula humana hospedeira. Né? Como a enzima, ela também tem uma atividade de hidrólise desse receptor e auxilia na fusão do vírus à membrana. Né? Então, essa enzima ela faz parte do mecanismo de invasão do vírus a uma célula hospedeira. E o que é o principal do que eu quero discutir com vocês é a proteína S, a proteína Spike. Né? Ela é uma glicoproteína, uma proteína conjugada, uma proteína com glicídios, com açúcares, com carboidratos ligados a ela, que aqui está em vermelho. Aqui você percebe que a proteína S ela tem duas conformações, uma aberta e uma fechada. Essa proteína S, ela promove a entrada do vírus na célula hospedeira. E ela é o principal alvo para os anticorpos humanos contra o vírus. Né? Então, é essa enzima, é essa proteína, ela não é uma enzima, ela é uma proteína estrutural, ela que interage com o receptor que existe nas células humanas onde o vírus acaba se ligando. O vírus se liga numa célula humana, uma célula epitelial respiratória, uma delas é a célula epitelial respiratória, através de uma proteína, que chama-se proteína ECA2, enzima conversora de angiotensina 2, ECA2. Tá? Essa ECA2 é a proteína que está na membrana da célula hospedeira, da célula humana. E essa proteína S viral, a proteína spike do vírus, ela se conecta, ela se liga com a ECA, que é a proteína que está na célula humana. Tá? Então, vamos continuar o vídeo aqui. Aqui você vê que, como qualquer proteína, essa aqui também ela possui uma cadeia polipeptídica. Então, você está vendo aí agora a estrutura dos resíduos de aminoácidos. Lembrando que o aminoácido tem uma estrutura que tem uma carboxila, né, uma C dupla O, e você tem o grupamento amino ali, ó, o padrão de química, nitrogênio em azul e vermelho são os oxigênios, em cinza são os carbonos. As ligações covalentes são aquelas palitos em preto. Ok,
Agora então eu quero mostrar para vocês mais detalhes da estrutura dessa proteína S, a proteína spike do SARS-CoV-2. Para isso nós vamos buscar essa proteína num site chamado Protein Data Bank, o PDB. Vamos pegar aqui no Google que é mais rápido. Então, esse site aqui é um depositório de estruturas de macromoléculas, de proteínas, de DNA, de RNA e de estruturas onde uma proteína, uma dessas estruturas está ligada à outra. Tá? Há ligantes também, cofatores. Aqui a gente tem milhões de estruturas depositadas. Então a gente procura por SARS-CoV-2 e vamos ver o que ele vai nos apresentar. Né? Então a gente tem aqui 342 estruturas relacionadas a essa busca. Aqui já em primeiro lugar a gente já tem a estrutura da glicoproteína spike do SARS-CoV-2 no estado fechado. Né? Vocês viram ali pelo vídeo também que ela existe no estado aberto e estado fechado. São duas conformações. Então essa estrutura aqui, ela foi publicada na revista Cell agora em 2020. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o download desse arquivo aqui e vamos abri-lo num programa de visualização molecular, que é o PyMol. Deixa eu mostrar para vocês aqui então o PyMol. Então, esse é o PyMol, né? Um programa, esse aqui é uma versão educacional, ela é free, tá? Então vocês podem baixar para poder, se quiserem estudar em casa. Então a gente vai buscar esse arquivo aqui, como eu já tinha aberto antes, eu já o tenho aqui. Não tem. Vamos buscar então. Downloads. Aqui. Então, aqui você tem a proteína spike isolada. Tá? Então, vejam, o que vocês estão vendo aqui? Essa região aqui, tá, é a região que fica ancorada lá no envelope nuclear, e essa é aquela região externa, né, que forma aquela coroa que você vê. Então, essa proteína aqui, como vocês devem todos lembrarem, né, a proteína ela é feita de uma cadeia de aminoácidos, uma cadeia polipeptídica, e nós temos algumas estruturas. Vamos relembrar as estruturas proteicas. Você tem estrutura primária, secundária, terciária, e algumas proteínas têm estrutura quaternária. A estrutura primária nada mais é do que a sequência de aminoácidos daquela cadeia polipeptídica, que eu posso mostrar para vocês vindo aqui em display. Posso mostrar a sequência e eu vou mostrar a sequência. Uai, por que não mostrou? Display. Vamos abrir, vamos tentar de novo aqui. Agora abriu. Tenho aqui, Então notem, Você tem aqui os aminoácidos, metionina, glicina, isoleucina, leucina, prolina, valina, trionina, glicina, alanina, cisteína e assim vai. Né? E eu posso ajudá-los a visualizar isso daqui por cadeias. Vamos trocar aqui as cores para mostrar por cadeias. Então, cada cor aqui é uma cadeia diferente. Então, você tem uma cadeia rosa, uma cadeia azul e uma cadeia verde. Tá? Então, você tem aqui 3 cadeias. Então, a estrutura primária é a sequência de aminoácidos. A estrutura secundária, vocês estudaram também. São as alfa-hélices, as folhas beta-preguiadas, né, as alças, as voltas, essas são estruturas secundárias. O que é a estrutura terciária? É o arranjo dessas secundárias todos juntos, formando uma unidade dessa proteína, formando um monômero dessa proteína. Então, se a proteína tiver mais de uma cadeia, tá, o arranjo total dessas cadeias entre si é a estrutura quaternária. Então,
falando das estruturas secundárias, vamos aproveitar para mostrar isso aqui para você. Ó. As alfa-hélices, vocês veem claramente aqui. Ó. Essas estruturas em hélice. Todas as cadeias, todas as 3 cadeias têm alfa-hélice. E você vê aqui representado por essas setas, que são as folhas beta-preguiadas. Tá? Então aqui você tem, quando elas estão em sentido contrário, a gente chama de folha beta-preguiada antiparalela, né? Porque elas estão em sentido oposto. Uma no segmento NC e a outra no segmento CN. E elas são conectadas por essas voltas aqui, ó. A gente chama de voltas isso daqui, conectam uma na outra, tá? Ó, aqui você vê claramente aqui, ó, tá? Então, lá no vídeo você viu aquela proteína spike mais ou menos da forma que eu vou te mostrar agora, ó. Eu vou gerar aqui uma superfície. Esperar para ele calcular. Uma superfície. Aqui está aquela parte da proteína que tem o estado aberto e o estado fechado. Ó. E aqui embaixo ela fica ligada ao capsídeo viral. Né? Então o que acontece? Essa região aqui de cima, ó, essa região aqui superior, é a que vai se ligar à estrutura do receptor proteico da célula do hospedeiro, numa célula humana. E aquela proteína receptora, aquele receptor proteico, é o que eu chamei para vocês de ECA, enzima conversora de angiotensina, ECA2, que está na célula epitelial respiratória humana. Né? Então, o vírus se liga à célula epitelial respiratória humana através da ligação dessa proteína spike com a ECA2 que está lá na célula humana. E é essa região aqui que acaba ligando na ECA2. Então, um dos alvos terapêuticos, né, é exatamente essa região aqui. Essa região de domínio de ligação, a gente chama de RBD. Tá? Região de domínio de ligação. Binding em inglês é o ligante, né, a ligação. Então, um dos alvos terapêuticos é a produção de anticorpos que se liguem a essa região do vírus. Uma vez que se ligar essa região aqui do vírus, ele vai estar ocupado, né? Essa região proteica vai estar ocupada e não vai conseguir se ligar lá à ECA2 da célula humana. Um outro alvo terapêutico, né, para a produção de um fármaco, de uma substância ativa, seria a própria ECA2. Né, para que impeça a conexão da spike com a ECA2. Agora o que eu quero mostrar para vocês é como é que se dá a ligação entre essa região de domínio de ligação da spike com a proteína ECA2. A interação se dá pela região principal de ligação, pelo domínio principal de ligação da proteína spike, que é a região chamada RBD, que é exatamente essa região que vai se ligar à proteína ECA2 humana. Então, esse complexo dessas duas proteínas ligadas foi isolado, também foi cristalizado, e a estrutura foi determinada da mesma forma, por cristalografia de raio-x, e foi depositado no site RBD. No site PDB, perdão. Então, eu vou pegar aqui agora esse arquivo. É o que temos aqui agora. Aqui em azul, tá? Aqui em azul você tem a proteína ECA2, tá? E aqui nessa região, nessa cadeia branca aqui, o domínio é parte da proteína spike, não é a proteína spike inteira, você lembra que ela era bem maior que isso daí, mas é essa região da proteína spike que se liga à proteína ECA2 humana. Então a gente não precisa analisar aquela proteína enorme toda spike, porque o que tem importância para você compreender a ligação é a região RBD, a região principal do domínio de ligação, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, para começar, vamos preparar esse complexo proteico para a gente poder fazer a nossa análise das interações entre as duas proteínas.
primeiro eu vou mostrar de novo aqui para vocês a sequência da cadeia da estrutura primária dessas proteínas, tá? Então você tem duas proteínas, uma que está colorida em azul e outra aqui em branco. Então aqui você tem, ó, a estrutura primária, a sequência de aminoácidos, que é a estrutura primária da proteína humana, da ECA2. Eu acabei de selecionar aqui a sequência de aminoácidos. Vamos trocar aqui o nome, então, para ECA2. Então, eu tenho a seleção dela. E aqui em branco a gente tem a sequência da estrutura primária da proteína spike. Vamos renomear, então, para proteína S. Então, na hora que eu quiser uma seleção de uma ou de outra, eu tenho ali. Tá? Então, você está vendo ela aqui em formato de fita, a sequência, né, das cadeias em formato de fita. Eu posso mostrá-las de outras formas também. Aqui eu estou mostrando parte da estrutura química delas. Daí eu faço a fita desaparecer. E você vê as conexões, né, das estruturas dos aminoácidos ligados umas às outras. Embora ainda que não tenha uma codificação de cor para cada elemento químico, mas a gente pode fazer isso pedindo para ele fazer a coloração da seguinte forma. Ali você vê em vermelho, então, os oxigênios, os nitrogênios você vê em azul, né, e os carbonos eles continuam da cor que estavam selecionado antes as cadeias. Tá? Eu posso fazer com que ele mostre os carbonos em cinza. Agora você vê claramente um padrão que a gente usa bastante em química. Tá? Ó, aqui é o enxofre, né? Então aqui você tem uma ponte de cistina, ó, ponte de sulfeto. Aqui você tem uma aminoacisteína. Essas proteínas, elas têm alguns grupos prostéticos aqui, ó. Aqui você tem um átomo de cloro que está ali dentro. Esse aqui é um átomo de zinco, né? Eles são cofatores dessas proteínas. Ok? Mas vamos voltar a visualizar daquela outra forma que é mais interessante para a gente nesse momento. Vamos colocar aqui de novo e vamos pedir para ele tirar e a gente tem de novo a forma mais interessante para você visualizar as proteínas. E vamos colorir por cadeia mais uma vez. Ó, você vê as alfa-hélices aqui, né? Então a ECA aqui tem várias alfa-hélices e você vê algumas curtas alfa-hélices na proteína S e algumas folhas beta-preguiadas, ó, antiparalelas, ó, em sentido oposto. Ok? Agora, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar a interface de ligação de uma proteína com outra. Para isso, primeiro, antes de mostrar aqui no Paimol, eu quero mostrar para vocês um artigo publicado na Nature, agora em maio, artigo bem recente da Nature sobre a estrutura do SARS-CoV. Deixa eu mostrar para vocês. Veja, então a gente tem aqui coronavírus piece by piece, né? Então, coronavírus pedaço por pedaço, peça por peça, né? Então, os biólogos estão trabalhando em alta velocidade para poder resolver as estruturas das proteínas do SARS-CoV e, com esse conhecimento, usá-los contra o próprio vírus, né? Então, o que a gente tem aqui? Vamos ampliar para a gente poder analisar. Aqui, então, você tem estruturas do SARS-CoV-2, o coronavírus, e você vê as proteínas spike aqui fora, né? Então, você está vendo um detalhe dela aqui ele é ampliado. Veja, então essa região aqui mais larga é a que vai interagir com a célula humana, tá?
E você tem esses spikes aqui. Esses spikes, essas pontas, os locais que vão se ligar na célula hospedeira humana. Tá? Então, é essa região que eu vou mostrar lá para vocês. Eu não vou mostrar a proteína spike inteira porque não me interessa. A ECA, né, que vai estar aqui embaixo, vai interagir somente com essas regiões da proteína S, que é o que a gente vê aqui. Ó. Aqui você vê a proteína S com o domínio de ligação, né, ao receptor, e aqui ele está aberto. Ó. E nessa forma ele interage e se conecta, né, ele liga, ele faz o bind com o receptor ECA2, né, da proteína de uma célula humana, tá bom? Então, o que eu vou mostrar para vocês é como é que se dá essa interação aqui, ó, entre uma proteína com outra, como é que se conecta, porque a partir dessa conexão aqui é que o vírus acaba invadindo a célula humana. Então, vamos voltar ao PyMol. Então, se a gente quer analisar a ligação dessa proteína com essa, toda essa região aqui, né, não me interessa, como também não me interessa isso daqui. O que interessa é a interface entre as duas proteínas. O que me interessa é essa região que está aqui. Então, eu posso também visualizar essa interface se nós visualizarmos através da superfície. Fica mais fácil a gente perceber, né? Então, você tem a mesma codificação de cor para a proteína humana e a viral, e você vê aqui, ó, aquela mesma interface de interação de uma proteína com a outra, né? Então, veja, essa é a superfície que a gente chama de superfície de binding, região de binding, onde a proteína viral interage com o receptor humano aqui. Tá? Então, vamos voltar para a visualização anterior. Então, como é que a gente faz isso aqui nesse software de visualização molecular? A gente vai selecionar as regiões onde há a possibilidade delas interagirem. E que tipo de interações serão essas? Serão interações intermoleculares, entre uma molécula e outra. Então, primeiro eu vou selecionar aqui as regiões da proteína humana, da ECA. E depois eu vou selecionar regiões da proteína S viral. Vamos ver aqui se vamos para o lado oposto, se tem mais alguma coisa que eu talvez tenha perdido. Aqui já foi, aqui. Vamos ver aqui, também pode ser, aqui já foi. Então, é um trabalho meio tedioso, mas a gente tem que selecionar todas as regiões. Olha, eu ia perder uma com grande potencial de fazer uma interação com essa alça aqui. Aqui já foi, aqui também. Agora vamos lá para a proteína S. Então, aqui é muito provável que interaja. Vamos gerar isso aqui. Com essa alça, aqui essa parte dessa folha beta pregada dessa alfa hélice aqui, né? Aqui também. Aqui também. E a gente então vai escolhendo as regiões onde a gente vê que elas estão mais próximas, né? Entre uma proteína e outra. É claro que nem todas essas que eu estou selecionando, elas vão interagir. E depois vocês vão ver que vai haver interações dentro da própria proteína, né? Uma cadeia da proteína S vai interagir com outra cadeia da mesma proteína S. Isso não me interessa, mas vai acabar aparecendo. O que me interessa está aqui, ó, as interações que vão se estabelecer aqui, ó, nessa interface entre essa proteína e essa daqui. Bom, eu fiz um bom número de interações. Deixa eu ver se essa daqui eu tinha esquecido. Ó, aqui já foi. Ver se eu perdi mais alguma aqui. Ok. Agora,
estou aqui com essa seleção, a seleção da interface. Então, até vou renomeá-la para interface para quando eu quiser trabalhar especificamente com ela. E agora, nessa interface, eu venho aqui e mando ele procurar algum tipo de contato entre essas regiões que eu selecionei, ó. E ele já está mostrando aqui, ó. Ó, tem, ó. Essa região aqui está interagindo com essa, aqui também, ó. Ok. Eu vou trocar, ó, aqui, ó, as interações na interface. Eu vou trocar isso aqui por uma cor que é mais interessante para a gente visualizar. Vamos ver se... Não, aqui não vai ficar bom. White. Bom, vamos deixar em amarelo mesmo, que até estava legal. Ok. Bom, para você perceber, você sabe que uma ponte de hidrogênio é feita, por exemplo, de um OH, né, com nitrogênio, ou você pode fazer de um hidrogênio com oxigênio, de um hidrogênio com nitrogênio. Então, a gente precisa avaliar aqui os átomos envolvidos, né? Sem os átomos não adianta de nada, a gente acaba não percebendo o que acontece. Então, eu peguei de novo na seleção da interface, e aqui, somente nessa seleção da interface, eu vou pedir para ele me mostrar as estruturas da cadeia principal, mas principalmente das cadeias laterais desses resíduos de aminoácidos. Ó, agora eu estou vendo isso daqui. Mas eu quero ver também com aquela codificação de cor, né, com aquela codificação de cor por elemento químico que a gente conhece. E aí já fica bem mais interessante. E eu mostro agora as interações, ó. Olha só que interessante. Vamos ver essa daqui, ó. Deixa eu ver se essa daqui tá... Ó, aqui você tem um anel benzênico, ó. C, dupla C, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, você tem aqui um benzeno, um aminoácido aromático aqui. E ele está fazendo uma interação com essa carbonila aqui, ó. Esse 3,7 é a distância entre esses dois átomos, medidas em angstroms, tá? Então, essa interação aqui de uma proteína com outra faz parte, né, do que mantém uma proteína ancorada à outra. Ó, aqui você vê uma típica ponte de hidrogênio, né? Aqui você tem um grupamento amino protonado, ele vai estar protonado nesse pH. Não estou mostrando os hidrogênios, não estou mostrando nenhum hidrogênio aqui, porque se eu colocar os hidrogênios fica bastante confuso, é um monte de hidrogênio. Então você vê aqui esse OH aqui interagindo com esse NH através de uma ponte de hidrogênio numa distância de quanto ali? Vamos ver, 3,9 angstroms. Ó, então você tem várias e várias interações. Vamos girar isso daqui, ó. Aqui, né? Diminuir um pouquinho. Ó. Aqui você tem várias interações. Aqui também. Então essas interações são desde pontes de hidrogênios, a interações de polo, interações íon-íon também existem aos montes, né? Porque esses aminoácidos eles estão com os grupos aminos protonados, então você tem interações de polo-íon, interação íon-íon, de polo, ponte de hidrogênio. Você tem interações também chamadas interações hidrofóbicas, né? Entre cadeias laterais de aminoácidos que são hidrofóbicos. Então, aqui você vê claramente como é que essa proteína spike, né, a região de domínio do receptor dela, se liga à proteína ECA2 humana. Ela se mantém ancorada, ela se mantém ligada a uma a outra através dessas interações aqui. Tá? E daí, a partir dessa ancoragem da proteína S, da proteína spike, é que o vírus acaba invadindo a célula humana. Beleza, gente? Gostaram? Um abraço. Até mais.